nossa história de vida, somos influenciados de diversas formas. Através da cultura do país onde residimos, através de nossos pais, através do nosso círculo de amizade, enfim, são diversos fatores que nos influenciam a acreditar que a forma como vivemos é a maneira mais correta. Mas em meio a tantas ideologias, tantas religiões, tantas formas de se viver, qual é a forma correta de pensar? No que eu preciso acreditar como verdade para minha vida? Será que existem várias verdades? Ou será que sabemos de fato o que é a verdade, para então dizermos que a encontramos? Trauma que todo mundo fala, o aborto é uma coisa que causa um trauma terrível que as mulheres nunca vão esquecer. Isso não é verdade. Então a função da educação não é convencer alguém, mas retirar o véu que o senso comum tentou convencer alguém de que se a menina tem uma identidade com uma cultura masculina e gosta de outra menina, isso não tem problema nenhum, isso não tem problema nenhum. Estamos vivendo tempos em que os vieses ideológicos estão sendo implantados na sociedade de diversas formas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. Através da TV com suas novelas, através dos noticiários tendenciosos, de opiniões no YouTube. E tudo isso influencia na forma como orientamos nossa vida, na forma como tomamos nossas decisões. Pois muitas vezes tomamos como base essas ideias para definirmos o que é a verdade. Mas afinal, o que é a verdade? Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? O mundo moderno esqueceu que a palavra verdade é uma palavra que tem a ver com a solidez do ser, daquilo que é realmente. O mundo moderno transformou a palavra verdade numa bobagem, numa opinião. Para mim é verdade. Não. A verdade é uma parede diante da qual você pode quebrar sua cabeça se você não obedecer à verdade. A verdade é algo muito sólido. A verdade é uma pedra firme em cima da qual você pode construir sua vida. A verdade é aquilo que é. A verdade tem o ser. E aquilo que não tem o ser não é a verdade. Jesus nos diz com toda clareza, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele nos ensina nesse evangelho. Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, seus ensinamentos devem ser observados e levados em consideração para tomarmos decisões sobre como viver a nossa vida. Mas estamos caminhando a passos largos em direção à desconsideração desses ensinamentos como verdade para toda a sociedade. Para entender melhor como cada vez mais essa verdade é abandonada e não há interesse em ser ensinada no mundo moderno, vamos voltar no século XVI. Neste século, o papel educacional da Igreja foi contestado de maneira bastante incisiva
sobretudo após as ideias revolucionárias de Martinho Lutero. A Reforma Protestante criou uma desconfiança acerca da Igreja, relativizando seu papel na sociedade. No século XVI, aconteceu o que iria mais cedo ou mais tarde acontecer. Ou seja, a Igreja foi deixando de educar, até que finalmente, naquele estado de ignorância, de contestação do poder espiritual da Igreja, surgiu a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi um evento que teve consequências políticas trágicas. Por quê? Porque antes não havia grandes guerras na Europa, exatamente porque os reis eram contidos por esse poder espiritual que era a Igreja. Agora, nesta nova fase, nós temos o quê? Nós temos uma Europa que começou a ser uma Europa fratricida. 100 anos depois de Lutero, surgiu uma guerra terrível chamada Guerra dos 30 Anos. De 1618 a 1648, a Europa inteira ficou em guerra. Aquilo que nós poderíamos dizer, de alguma forma, né, foi uma espécie de Primeira Guerra Mundial. Ou seja, todo mundo estava brigando com todo mundo. E essa guerra começou por um nada, ou seja, pela chamada defenestração de Praga, em que alguns mensageiros católicos foram mal recebidos por protestantes e jogados pela janela. Né? Esse evento simplório, no entanto, deflagrou uma guerra onde de repente todos estavam brigando com todos, e isso durou 30 anos com um massacre da população germânica, da população alemã, digamos assim. Foi verdadeiramente algo tremendo. Quando terminou a Guerra dos 30 Anos, né, a Europa se viu agora diante de uma situação medonha. E essa situação medonha, né, de que agora nós não temos mais o poder internacional da Igreja, porque de repente metade da Europa não aceita mais o poder da Igreja, nós precisamos resolver para que não haja mais esses conflitos. Bom, então veio aquilo que nós chamamos de Tratado de Westfália. Somente com o Tratado de Westfália, fortemente influenciado pelo cardeal de Richelieu, onde nesse tratado previa-se a religião como um assunto de ordem privada, algo que teria as suas consequências no futuro. Na verdade, a Paz de Westfália apenas inaugurou um novo modelo de paz mundial, a qual é obtida por meio de acordos bélicos, isto é, as nações respeitavam-se mutuamente não por um sentimento de irmandade, mas por medo do que cada uma podia fazer. Não demoraria muito para que esse tipo de acordo se mostrasse frágil demais. O Tratado de Westfália, ele teve uma consequência que nos influencia até hoje, que é o fato de que no Tratado de Westfália se decretou que a religião era um fato privado. Então, ao invés de chegar e dizer, não, vamos voltar, né, a estar debaixo da mesma casa comum do cristianismo, se interpretou que agora a religião ela é fonte de guerra e que, portanto, ela não deve entrar no cenário político. Se nós queremos viver em paz, a religião, você viva a sua religião na sua casa, eu vivo a minha religião na minha casa, e temos que ter um cenário político laico. Estava começando a ser montado, então, um mundo laico, laicizante e ateu que nós vivemos no mundo atual. Se hoje em dia nós tentamos agir politicamente enquanto cristãos no mundo moderno, nós ouvimos imediatamente as pessoas dizerem, olha, você não põe a religião aqui. E, de fato, nós podemos e devemos agir politicamente de forma racional, porém, o problema é o seguinte, nós não podemos transformar a religião num fato privado, não é? Porque ela tem uma capacidade civilizadora e exatamente porque
está faltando a religião como educadora, como civilizadora, é que nós chegamos à situação na qual nós nos encontramos. O que é que nós notamos dentro da Igreja Católica? Infelizmente, nós notamos dentro da Igreja Católica que a Igreja parece que não quer mais educar. A Igreja parece ter lavado as mãos e deixado de lado a sua missão educadora para outras pessoas. E tem gente tomando conta desta missão educadora. A Igreja que educou os povos e garantiu a paz entre os povos, né? Precisa voltar a educar. O mundo atual, com toda a diversidade que nós temos nele, é um mundo carente de quem busque a verdade, queira servir à verdade e iluminar as pessoas com essa verdade através de um processo verdadeiramente educacional e não de manipulações, né? Ou seja, nós precisamos voltar a educar. A verdade vos libertará. Precisamos voltar a este processo onde a Igreja vai formando homens e mulheres sábios e santos que possam servir à humanidade. Que nós voltemos, né, ao processo civilizatório que foi interrompido pelas ideologias dos últimos tempos.